Vamos estar lendo o extenso livro de Jonas, são só 4 capítulos, tá bom? Não vamos ler os 4, mas vamos fazer menção. É uma história que é difícil de entender se a gente só vê ela por tramos, os passos separados, né? De fato, se você lê o capítulo número 3, parece que Jonas é maravilhoso, né? Mas se você lê tudo, você fica com dúvidas ao respeito do julgamento que você teve de Jonas. Vamos estar lendo essa história e vamos tentar trazer essa história à luz da nossa realidade hoje. E qual é a nossa realidade? Que todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Você sabia disso? Não somente o chamado para salvação. Todos nós temos uma responsabilidade de servir, de entregar a palavra, de pregar, de orar. Nós não somente estamos chamados para a salvação, nós temos um chamado para servir a Deus. E há um grande problema quando nós cristãos não prestamos atenção a esse chamado ou não nos fazemos cargo, ou não aceitamos esta responsabilidade perante Deus. E há um estudo que fala de qual poderia ser a consequência. A consequência é uma relação de 20-80. Fizeram um estudo nos Estados Unidos faz um tempo atrás, de que na maioria das igrejas, o 20% serve ao 80% restante. E o 80% restante não serve a ninguém. Então tem aquela realidade de uma igreja igual cruzeiro, ou uma igreja igual navio de guerra. Tem? A igreja cruzeiro, está todo mundo curtindo. Está todo mundo aproveitando o dia, lá sentado. O 20% no navio traz a comida, né? Faz a massagem, faz o teatro para eles, faz um entretenimento. E o 80% somente está aproveitando a viagem, desfrutando, curtindo a viagem. Mas, num navio de guerra, todo mundo tem uma função. Aí os marinheiros, amigos, aí vão confirmar, né? Ninguém está à toa lá, ninguém está, eu vou hoje, vou tomar um banho de sol lá em cima, né? E vai lá com sua roupinha de praia, né? E estende sua toalha e deita lá no chão. Eu não sei quanto que demoraria até alguém chamar a sua atenção. Rápido. Por quê? Porque todo mundo está vigiando, todo mundo está em funções, todo mundo está trabalhando. E aí a diferença entre uma igreja navio de guerra e uma igreja cruzeiro. Deus está nos chamando para ser um navio de guerra, para estar pronto para levar a palavra, para levar o evangelho que transforma a cidade, não somente no 20% da igreja que mais faz coisas, mas o 100% da congregação. É verdade que sempre tem pessoas que chegam muito novas, né? Pessoas novas que precisam de ajuda e tal, mas eu conheci muitas pessoas novas que pregam mais que pessoas velhas. Velhas não de idade, tá? Estou falando de tempo dentro da igreja. De fato, vem à minha mente um amigo que nós pregamos o evangelho para ele teve uma conversão explosiva. Ele pregava até as plantas, as pedras, ele pregava para tudo quanto mundo. Seus amigos, tem um monte de amigos no mundo, ele pregava para todos eles. Então, eu não sei, mas nós precisamos entender a realidade de que há um chamado de Deus na nossa vida. E você vai pensar, mas estou tudo torto, assim, Deus vai te usar e vai te ajudando no caminho. Ninguém está falando para você pegar o microfone e pregar. Mas há coisas que nós podemos fazer. E se você não sabe, pergunta, porque há muito trabalho. Amém? E Deus quer nos usar. Então, à luz dessa realidade, vamos dar uma olhada ao livro de Jonas, capítulo número 1, verso 1 ao 3. Amém? Vamos contar toda a história, mas só vamos ler alguns versos. Tem ele, Jonas, capítulo 1, verso 1. Eu dei tempo, contei muita história para você achar. Você achou? Tá bom. Eu vou ler a Nova Tradução Linguagem de hoje. Diz assim: certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se. Fala para a pessoa que tem de lado: apronta-te. Apronta-te.
Eu gostei quando o esposo fala, esposo estão de lado, né? Apronta-te. Apronte-se. Vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela. Não era tarefa fácil, né? Porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Pai, nós pedimos que fales conosco nesta manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos receber direcionamento, exortação. Não estamos aqui para Ti, Deus. Queremos fazer a Tua vontade e não a nossa. Muda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que se você ler os primeiros 2 versos, parece uma história normal do Antigo Testamento. Deus dando uma missão para um dos seus profetas. Né? Jonas não era uma pessoa normal que andava caminhando por aí, ele era um profeta do Senhor. Amém? Então, isto é o normal que acontecia no Antigo Testamento. Deus tinha uma tarefa e invocava, chamava a seus profetas, as pessoas responsáveis, as pessoas que iriam obedecer a ele. Amém? Pessoas que têm uma história, que têm um conhecimento. Então os primeiros 2 versos são normais, são o normal que acontece. A primeira parte até também, né? Parece que Jonas aprontou-se. Tá bom, Jonas vai se aprontar, né? E vai lá cumprir a missão que Deus deu para ele. Missão muito complicada, né? Porque o povo de Nínive era conhecido porque eles eram terríveis na batalha. Eram muito sanguinários. Então, ir gritar contra eles não era uma questão muito sencilla, muito simples. Mas Jonas se aprontou mais para fugir. Ele se aprontou para ir no ponto mais longe da presença de Deus, caindo numa ideia da época que os deuses tinham jurisdição, que somente atuavam nas áreas que lhes correspondiam. E ele fugiu da presença do Senhor, como se isso mudasse alguma coisa. Não aprendeu nada do Adão, né? Como se isso mudasse alguma coisa. Eu vou me esconder. Parece o Oliver quando eu vou me esconder e tem um fantasma no meio da sala com uma manta em cima, né? Claro que ele, né? Ou a Laura, né? Se ele e a Laura estiverem no quarto, ficou com medo. Mas é claro que eles estão aí. Está até brincando, dá para ouvir até o riso dentro. Né? É claro, né? E às vezes o Jonas, o Adão, nos escondendo de Deus, fugindo para onde da presença de Deus. Qual vai ser o poço mais profundo que nós podemos entrar para nos esconder do Deus Todo-Poderoso? Não dá! Não podemos nos esconder da presença e do chamado de Deus. Tem pessoas que querem se esconder no trabalho, na universidade, nas doenças, nas complicações. Não dá para se esconder. Deus está aí contigo. Ele sabe onde você está. Ele sabe quem você é. Ele sabe a tarefa que te entregou. Deixa de fugir da presença dEle. Jonas se aprontou, preparou as coisas, pagou a passagem para fugir. Fez todo o esforço que podia tranquilamente fazer para obedecer a Deus, mas para fugir dele. Há uma realidade principal nesta mensagem. Deus está te chamando. Deus está te chamando, uma realidade universal para todos nós aqui. Deus tem um chamado para ti, para a tua vida. Eu não sei o que isso significa para ti. Eu não sei em que ponto da tua caminhada, da tua viagem espiritual você está. Eu não sei, mas eu sei que Deus está te incomodando para melhorar, para avançar em alguma área. Eu sei que Deus está colocando um sonho, um plano no teu coração, na tua mente, que agora você não entende, que agora você tem, mas você diz, eu não posso fazer, mas Deus vai te acompanhar nessa viagem, e Ele vai te ir transformando, e vai fazer você crescer nessa viagem. Confia nele. Se fosse na nossa força, a gente não faz nada. Se fosse na nossa capacidade, a gente não vai nem na esquina, a gente não chega longe.
mas nas forças e nas capacidades de Deus, nós podemos fazer tudo. Não tenha medo, confia. Não tenha medo, confia. Não está te chamando padeiro da esquina, está te chamando Deus Todo-Poderoso. Ele tem as capacidades, Ele tem a força. Você, me falta, faz como Paulo, faz como Paulo, que não se gloria nas fortalezas, senão só nas fraquezas, para que Deus possa aperfeiçoar-se nele, ou seja, completar a sua vida. Manifesta as tuas fraquezas. Todos temos, mas temos que confiar que Deus vai trabalhar naquela área da nossa vida. Confia, não fuge, confia. O primeiro que o profeta faz é sair correndo na direção contrária. Está como aquele que estava procurando trabalho, diz: trabalho está lá, e sai correndo para lá. Na direção contrária totalmente. O profeta fuge dos planos de Deus. E nós, irmãos, temos que parar de rejeitar a vontade dele. Nós, irmãos, temos que parar de rejeitar a sua vontade. O verso 3, quando ele fala, ele está indo na direção contrária, fugindo da presença de Deus. Temos que parar, irmãos, de rejeitar os planos de Deus. Jonas saiu correndo em direção contrária ao que Deus tinha marcado para ele. Que o que Deus está falando contigo hoje? A quem está te falando Deus para que você pregue o Evangelho? Fazer que coisa louca na escola, na universidade, Deus está te falando para fazer? Qual o ministério que Deus está colocando no teu coração? O que Deus está te chamando a fazer agora, que você está rejeitando? Deus está te chamando para ter um tempo devocional pelas manhãs. Deus está te chamando para conhecer Ele de manhã, de tarde, de noite na tua casa. E nós temos semanas, meses, anos rejeitando essa realidade, porque estamos cansados, porque não dá para acordar antes, porque temos muitas tarefas, porque somos pais, mães, somos filhos, somos filhas, somos irmãos, somos trabalhadores, somos estudantes, somos ministros e não temos tempo para isso. Deus está te chamando para ir além, mais um pouquinho. Não pensa na quantidade de, é muito longe, não. Pensa no pouco que você pode avançar hoje. Olha, um tempo nós trabalhamos com missões lá na Califórnia e uma pessoa me falou assim: pastor, o que eu posso fazer? Eu sinto o chamado de Deus para ir como missionário para a China. E era pergunta com maldade, né? Porque depois falou assim: mas na minha igreja não tem visão missionária. E eles faziam essa pergunta muitas vezes, lamentavelmente, né? E eu sempre sentia nas perguntas dele que eles estavam procurando a resposta: bem, na minha igreja que eu sim tenho visão missionária, eu vou enviar você, né? Mas eu falava: então, pergunta, você fala chinês? Aí a pessoa, claro que falava não. Então, primeira coisa, vai se matricula num curso chinês. Sua igreja não tem visão missionária? Então vai lá, ora, fala com seu pastor para vir no departamento de missões. Ele não quer, então vai lá e ora, porque o teu primeiro campo missionário é a tua igreja. E se você não fala chinês, o que vai fazer na China? Então tem duas tarefas que vão te levar pelo menos 2-3 anos. Então vai lá e depois volta. Às vezes queremos um macro. Deus me chamou à China, eu quero aparecer lá. Eu não sei falar chinês, né? Fazendo as coisas lá é igual o Hudson Taylor. Não dá, é uma caminhada, há que avançar, muita coisa, né? Muito trabalho. O macro é sempre difícil, é sempre difícil, mas há pequenas coisas que você pode fazer e de fato Deus está te chamando a fazer e nós não podemos fugir dessas coisas. Isto leva-me a pensar se nós realmente amamos a Deus. Porque se nós amamos a Deus, qualquer coisa que seja, sequer um desejo dele, nós tentamos procurar agradar ele. Amém. Você lembra daquele soldado do Davi, maluco, aquele louco, que ouviu que Davi queria guadilar, e ele foi lá com a espada, no meio do campo dos inimigos, matando todo mundo, para trazer água para o Davi. Davi fica assim até: que isso, meu filho?
Eu não sou digno, ele joga água. Olha a situação. Se quer um desejo. Se nós amamos profundamente Deus, qualquer coisa que Ele deseje, sequer, deveria ser um alvo na nossa vida, um propósito novo na nossa vida. Se Ele quer que eu converse com Ele de manhã, de tarde, de noite, é o mínimo que eu posso fazer, ou não é? Se Ele quer que eu leia a sua palavra e compreenda os seus propósitos, é o mínimo que eu posso fazer. Se Ele quer que ame o meu irmão, mesmo ele sendo meio chato, é o mínimo que eu posso fazer. Se Ele quer que abrace o meu irmão, mesmo ele não tomando banho, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo, meu irmão. Ele nos abraçou lá no meio do nosso pecado, da nossa lama. É o mínimo que eu posso fazer. Se Ele quer que eu vou pregar o evangelho para as pessoas que moram na rua, é o mínimo que eu posso fazer. Se Ele está te chamando a fazer isto ou aquilo, é o mínimo que nós podemos fazer. O que você tem sem Deus? Nada. De fato, se tem. Morte, perdição, escuridão. O que nós temos sem Ele? O pior que poderia tocar-nos. Isto vai me perguntar, será que nós realmente amamos a Deus? E não faz-me perguntar se você ama a Deus. Faz-me perguntar se eu amo a Deus. Faz-me perguntar se cada vez que eu duvido de fazer alguma coisa para Ele, faz-me perguntar se eu realmente amo profundamente Ele. Porque se amo profundamente Ele, não há lugar a dúvida que eu vou fazer isso para Ele. Há uma frase do Spurgeon, um pouco forte, mas que eu gosto muito, que diz que há 2 tipos de cristãos. Já ouviu essa frase? 2 tipos de cristãos. Os missionários e os hipócritas. Né? E antes de jogar alguma pedra, isto é uma realidade bíblica. Uma realidade bíblica total. Lá em 1 de Pedro 2, 9, fica claro que não somente estamos chamados para desfrutar da salvação, de estar na luz, sino que também somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para estar naquela luz. Então, uma realidade que não pode ser separada. Não pode separar isso. Eu vou ficar com a salvação aqui, esperando Cristo voltar. Não podes. Você sabe que vamos ter 2 juízos, né? O grande trono branco, e não é do pastor Paulo Branco, né? O trono é branco, e o tribunal de Cristo, né? E um vai ser para a salvação, mas o outro vai ser para ver o que a gente fez. Então nós vamos ter que estar perante aquele trono, aquele tribunal, e nós vamos ter que dar conta das coisas que nós fizemos. Desculpa se eu erro nos conceitos apocalípticos na minha tradução mental, mas nesses 2 juízos nós vamos estar lá e vamos ter que dar conta do nosso estilo de vida, das coisas que nós fizemos. Nós somos missionários. Meu filho também está lá pregando. Nós somos missionários, porque nós temos uma missão. Isso não significa que você vai lá no final da terra para pregar o evangelho. Pode que sim. Mas você tem uma missão aqui na nossa cidade. Amém? O outro que nós não podemos fazer é ser indiferente ao plano de Deus. O que Jonas estava fazendo no barco? Depois na história, você conhece? Estava dormindo. Né? Essa história de Noé, né? É legal que a gente conta para as crianças, mas muitas vezes ficavam com essa questão de caricatura, né? de questão de criança, infantil. Mas esta história é uma história forte. Esta história é uma história muito forte. Olha a situação de Jonas, fugindo da presença de Deus, e no meio de uma tempestade, onde os marinheiros experimentados estavam com medo, ele estava dormindo, ele estava lá dando uma sonequinha, uma siesta, no meio da viagem. Eu não sei você, mas eu não posso dormir se o barco está se mexendo. Isso aí eu deixo para os marinheiros experientes. Eu estaria gritando igual os marinheiros malucos lá em cima. Eu não aguento. Clamando a Deus, eu sou o crente mais crente do mundo nessas situações. Eu acho por isso que Deus me fez missionário. Eu vou de avião, eu sou o crente mais crente do mundo na turbulência. Meu Deus, aí eu grito. Né? E Jonas estava dormindo lá. Indiferente. Não uma indiferença maior que essa. Era indiferente à sua vida, à vida dos marinheiros, a condição do plano de Deus na sua vida. Ele estava fugindo, não queria nem saber. De fato, ele sabia que era por ele, né?
Eu acho que por isso ele ficou quietinho lá embaixo do barco, para ninguém perceber. Até que chega o ponto que ele fala, não, é por minha causa. O marinheiro fica com medo de jogar ele, né? Porque se é o Deus dele que está fazendo isso, fica com medo de jogar ele, mas ele fala de novo, vai me jogar que isso acaba agora. Estava pedindo para matar ele, né? Porque estava jogando ele no meio do mar, num mar em tempestade. Ele preferia morrer do que fazer a vontade de Deus. E Deus lá manda o primeiro Bolt da época. Você já percebeu? Porque é maravilhoso, né? O peixe engole ele, isso já é genial, né? Mas depois, o grande peixe, esse aqui, leva para as costas de Nínive. Não leva para outro lado, né? E esse é o contexto do Jonas capítulo 3. Aí Deus volta a fazer o mesmo chamado que fez no capítulo 1. E claro, né? Jonas escuta aquele chamado depois de estar no estômago de um grande peixe, numa tempestade no meio do mar. Ele abre o olho, levanta a cabeça, a cidade de Nínive. Se ele não fosse obediente aí, meu Deus. É claro que aí nós vemos um Jonas que levanta, pronto, assim vai. Né? E vai e faz, né? aquela pregação, aquele julgamento, aquele gritar contra a maldade de Nínive. Mas o primeiro que ele faz é ser indiferente. Deixa de lutar com Deus. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Deixa de tomar o caminho longo. Deixa de dar voltas e voltas, ano tras ano, mesma questão, ano tras ano. Deixa. Aceita o chamado de Deus na tua vida. Aceita que Deus quer te usar. Sendo criança, jovem, ancião, não tem problema. Deus quer te usar. Há um plano de Deus para a tua vida. Deixa de dormir aquela siesta. Deixa de estar quietinho no teu canto. Deus quer usar a tua vida e vai ser maravilhoso. Deus quer usar a tua vida. Não podemos ser indiferentes. Isso leva-me a fazer uma segunda pergunta. Será que nós amamos as pessoas? Será que eu amo as pessoas? Porque o plano de Deus sempre está aí para ajudar alguém. Deus está te chamando para ajudar alguém. Deus está te chamando para servir aqui na igreja porque há muito trabalho. Porque o 20% está muito cansado. E sabe o que entrega essa realidade? Pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Portugal não, porque aqui é tudo maravilhoso. Glória a Deus. Tem pastel de nada, tem bacalhau. O que pode dar errado? Pelo menos lá, dá uma realidade. Os pastores ficam queimados. O burnout. E tem pastor até que se suicidou. É tristíssimo, é até um tema tabu. É tristíssimo. E você vai ver a igreja e pensaria, não, seguro que a igreja desse pastor era pequena, não dava nada certo, né? Tinha um monte de gente problemática. Você vai ver a igreja, mega igreja. Sai no YouTube, no TikTok, no TikTok, em todo lado, sai lá. Famoso, as pregações bonitas. E você vê, como pode ser queimado? Porque você já não percebe, está tão cansado. Então Deus está te chamando para ajudar. Amém? Amém. Deus está te chamando para ajudar o teu líder, o teu pastor, os teus diáconos, os presbíteros. Deus está te chamando. Deus está chamando você. Não posso fazer nada. Pode mexer uma cadeira? Posso. Então pode ajudar. Tem muita coisa a fazer. Deixemos de fugir do que Deus quer fazer na nossa vida. Porque quando nós acordemos essa realidade, a força da igreja, meu amigo. Aí sim, meu Deus, quão longe que nós podemos chegar. Sabe o que, irmão? Tem mais de 30 conselhos no Portugal que não tem igreja. Sabe o que precisa? 30 casais missionários para abrir igreja nesses 30 conselhos. Não precisa de dinheiro, precisa, mas não precisa de muito dinheiro, não precisa disso, daquilo. Precisa de pessoas dispostas. Então, se você percebe, com um número virtualmente pequeno, de 30, 35, 37 casais que falam sim para o Senhor, nós poderíamos resolver uma problemática
de que 30 conselhos não têm acesso ao Evangelho. Milhares de pessoas que não têm acesso à pregação, que não têm acesso à oração, que não têm acesso a uma igreja saudável que prega o Evangelho para eles. Você percebe? Quão importante é responder ao chamado de Deus? Sabe uma coisa? Cristo não vai voltar até que todas as nações escutem. Não vai voltar. Mas os sinais, os profetas, até que em todas as tribos, etnias da terra não tenha uma igreja, não vai voltar. Temos muito trabalho. Sabe, eu acredito que Cristo quer voltar hoje. Conhecendo o coração de Deus na Bíblia, Cristo quer voltar hoje. Agora mesmo. Olha aí. Não, ele quer voltar agora. Ele quer voltar agora. Eu tive uma situação, vou contar porque agora veio no meu coração, se não fica aqui depois da... Não posso. Nós estamos em viagem missionária, eu não vou me estender muito mais, pastor. Não olhe assim para mim, pastor. Vou contar assim. Eu estava lá, fazendo uma viagem missionária, e naquela cidade, a cidade de La Gomera, em Espanha, tinha um Cristo pequeno, né? Mas tinha umas luzes lá para ele, lá, e fui, não sei fazer o quê, procurar alguma coisa para algum dos meninos, tinha um grupo de jovens conosco, na farmácia, alguma coisa. Fui e voltei, tudo escuro, né? E aquela montanha estava toda escura. Eu vim assim, pensando, falando com Deus, as coisas, né? Eu levanto minha cabeça assim, e eu vi aquele Cristo, que não tinha percebido que ele estava lá. De verdade, não ri de mim, Gabriel. Estava lá, e eu olhei para ele, e eu fui tomado por aquela sensação de que Cristo estava voltando. Tá rindo de novo, cara. Mas foi bonito demais, eu estou até emocionado de novo. Foi bonito demais. Eu sei que parece tonto, né? Você está uma estátua chorando em frente dela. Mas eu senti porque tinha uma nuvem, um efeito visual muito estranho, muito atípico. Eu fiquei pensando, nossa, Cristo volta. Minha teologia foi embora, né? A teologia estava de férias. Tinha uns 8 mil povos não alcançados, não estava lá, Cristo estava voltando. Pronto, ele fez as contas, está aqui, pronto, acabou, né? Puxei um ponto que a teologia acaba, né? Eu fiquei lá, nossa, Cristo está voltando. Aí a nuvem se mexeu, eu vi o alicerce lá, falei, não, é a estátua mesmo. Eu olhei para lá, não tinha ninguém, ainda bem, né? Ainda bem. Eu sequei as lágrimas, glória a Deus, eu continuei. Mas eu sei que assim como é o nosso desejo, se for o desejo de Cristo, Cristo volta agora. Mas há um planejamento, há uma logística, porque Ele quer que todos escutem, Ele quer que todos tenham a possibilidade, Ele quer que tenham todos uma igreja na sua língua para pregar o Evangelho para eles. É uma responsabilidade dele. Se for por ele volta agora. Eu sei, eu acredito nisso. Mas há uma tarefa a fazer. E essa tarefa é muito simples. Pessoas alcançando pessoas. Então, onde estão os que vão levar adiante essa tarefa restante que temos pela frente? Bom, olha à direita. Olha à direita. Bom, aquele que tem para a direita, tudo bem, né? Mas olha a pessoa que tem à direita. Olha ela, não fica com medo não, não vai fazer nada não, tá? Olha para o outro lado. É ela mesmo. É ela mesmo. São essas pessoas que estão aqui. São essas pessoas que hoje, domingo, estão sentados nas suas igrejas louvando a Deus. São eles os escolhidos. Mas tanta pessoa estranha na igreja, são eles mesmos, estranhos assim, Deus vai usar eles. Porque é a respeito do seu poder e não do nosso. Das suas fortalezas e não das nossas fraquezas. Ele vai fazer com a sua igreja. Aquela que hoje está sentada ouvindo a palavra de Deus ao longo da terra. Ele vai fazer. Nós somos chamados a sentir a dor dos povos não alcançados. Nós somos chamados a sentir a dor das pessoas nos concelhos não alcançados. Nós somos chamados a sentir a dor das pessoas que hoje moram na rua. Nós somos chamados a sentir, a ter empatia com aquelas pessoas que estão caminhando sem Cristo, que estão com suas mentes todas confusas, que o diabo tem feito estragos na vida deles. Deus está chamando você a você sentir a sua dor. E que essa dor faça-nos reagir e fazer a sua vontade. Finalizando, temos que deixar de sentir frustração pelos planos de Deus.
O profeta não sentiu frustração. Eu até mudei a palavra no meu esboço. Porque o profeta o que sentiu foi raiva. Ele de fato fala para Deus: está vendo? Eu não queria vir pregar a Nínive porque sabia que você ia ser misericordioso. E aí o resultado, um povo pagão, agora todo arrependido, claro, né? Estavam por morrer. E você misericordioso, perdoa eles e tem misericórdia e coloca o seu coração na miséria deles. E estão lá louvando e felizes. E interessante, né? Porque na história todo mundo louva a Deus menos o profeta. Todo mundo, os marinheiros, o peixe Bolt, que foi pegar lá, o povo de Nínive, que era o pior povo da história. Para colocar ele em contexto mais ou menos, né? Porque pessoas que já nem lembram quem que é esse povo. É como se Deus tivesse chamado Bonhoeffer e pregar lá para os nazistas. E os nazistas tivessem se convertido. E Hitler louvasse a Deus e se arrependesse de todos os seus pecados. Esse é o nível da situação. E neste contexto, todo mundo louva a Deus, menos o profeta. Todo mundo obedece a Deus, menos o profeta. Ele estava tomado pela raiva, tomado pelo nacionalismo, tomado porque ele queria fazer as coisas como ele queria. Quem conhece alguém que seja cabeça dura, não olhe para ninguém, fica quieto. Olha para mim, olha para mim. Ou a tentação de olhar para o esposo. Aqui. Laura, não olha para mim, olha para o chão. Está vendo? Conhecemos pessoas. Cabeça dura conhecemos. O Jonas era o rei dos cabeças duras. Estava vendo o agir de Deus perante dele. E ele assim mesmo, ele continuava frustrado pelos planos de Deus. Ele fica com dor de uma planta que ele nem sequer fez crescer, porque se secou. Ele fica com dor de tudo, menos do povo que Deus ama. Menos dos planos de Deus. E é interessante que esse livro finaliza com uma pergunta, né? Deus faz a pergunta para Jonas. Eu não posso ter misericórdia desse povo que não sabe diferenciar a sua mão direita da sua mão esquerda. Você tem misericórdia dessa planta que secou aí. Eu não posso ter misericórdia desse povo que não sabe, está na escuridão. E a resposta de Jonas é quê? Nada. Eu acho interessante que não tem nenhuma resposta retórica. Alguém que estava escrevendo aí colocou alguma coisa e não sei. E Jonas caminhou ao atardecer. Alguma coisa, nada. A pergunta fica ressonando. Séculos tras séculos ressoa, volta-se a nós. Será que Deus não pode ter misericórdia do povo português que não sabe diferenciar sua mão direita e sua mão esquerda? Será que Deus não pode ter misericórdia do povo angolano que não sabe diferenciar sua mão direita e sua mão esquerda? Será que Deus não pode ter misericórdia do povo hispano que não sabe diferenciar sua mão direita da sua mão esquerda? Ia começar a anunciar os povos hispanos e os africanos, mas a gente vai ficar aqui até amanhã. Será que Deus não pode ter misericórdia das pessoas desta terra que não sabem diferenciar sua mão direita e sua mão esquerda? A gente às vezes vê as notícias e a gente fica até com raiva, às vezes, frustração do que as pessoas fazem, da maldade, da violência. E nesse momento, Deus te pergunta, será que Ele não pode ter misericórdia dessa pessoa que não sabe diferenciar sua mão direita da sua mão esquerda? Como pode ser tanta maldade e não sabe diferenciar sua mão direita da sua mão esquerda? Mas não sabe diferenciar. Porque não tem a luz que você e eu temos. E nessa luz nós temos um chamado para cumprir, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou.